Salve família Bugrina! Sextou, hein? 14 de fevereiro de 2025. Estamos aqui em mais uma live pré-jogo. Davi 244, seja bem-vindo. Rafael Torres, Vitor Coche, Vitor 10. Vamos falar de Guarani. Para quem ainda não saiu para o rolê, ó, Guarani Mais Amor, seja bem-vindo. Pode acompanhar aqui a live. Para quem só vai sair do rolê mais à noite, mais tarde, vai conseguir aí acompanhar a live no máximo aí uma hora, tá? A live pré-jogo de Guarani versus São Bernardo. E convidei aqui o perfil Resenha Aurinegra. Para fazer aqui o bate-papo com a gente. Só tô aguardando aqui ele entrar. Fátima Laranha, seja bem-vindo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Resenha. Estou online, no seu aguardo. Aê, Resenha Aurinegra entrou. Pô, a audiência é muito boa, hein? 20 bugrinos aí. E Resenha já vai fortalecer aqui. Seja bem-vindo. Vamos falar de Bugre. Tom Lovato, é nóis. O áudio aí tá bom? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Opa! Beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Boa. velho. Muito bom, Boa. velho. Tudo jóia? Beleza? Boa noite. Bo- Boa noite. Ô, Renato, muito obrigado aí por ter aceito aí o convite, né? A princípio a Ô, gente tinha marcado para as 9 horas, mas minha internet aqui não estava muito boa, então vamos fazer às 9h30. uhum. A vida do bugrino e do torcedor de São Bernardo, que você vai me dizer, o cara que torce São Bernardo, ele é o quê? A alcunha aí? É Batateiro, Bernardense, Aurinegro. É isso. aurinegro, é. E do torcedor aurinegro, que a gente sofre no trabalho e ainda vem aqui fazer live, compartilhar o nosso amor pelos clubes do nosso coração, né? Então, Renato, seja Exatamente. bem-vindo, cara. Quero que você se apresente aí à família Bugrina, cara. Fala um pouquinho aí do projeto Resenha Aurinegra. Boa. Bom, salve pra todo mundo aí, bugrinos aí, né? Pessoal que acompanha a versão bugrina. Sou Renato, torcedor do Bernô. Vamos deixar sempre claro, né? Assim como vocês devem passar por isso também. Fala, você torce pro São Bernardo? Bom, É, em Campinas eu sei que é mais de boa, mas se você vem pra capital, é capaz do pessoal perguntar. Não, sou torço pro São Bernardo, meu único time, meu único amor. Além da minha mulher, né? Senão ela vai me xingar aqui do lado. Mas, enfim. E tenho 33 anos, acompanho o Tigre aí desde 2006, 2007 aí. E, enfim, no caso do Resenha aí, né, como você comentou aí, comecei com um projeto aí, que é uma página, né, também é podcast também, né, faço as lives no YouTube, desde 2023, né, começou ali as ideias no final de 2022 e aí no comecinho de janeiro lá, eu comecei, de fato, a fazer o Resenha Aurinegra, tanto no YouTube quanto a página aí do Instagram. que bom, cara. Pô, eu já acompanho a página há um bom tempo, né? Vejo que você Uhum. já acompanhava o Versão Bugrina também. Você segue várias Acompanhando. páginas aí de outros times, né? Sim. E, cara, eu sou um torcedor que eu nasci na capital, cara. Eu nasci É. na capital. Eu sou da capital. Comecei a torcer pro Guarani em 94, né? Porque assim, Caramba. eu não tinha nenhum time para torcer, né? Aí eu não tinha nenhuma referência, né? Meu pai não incentivou a gostar de futebol. Eu falei, vou escolher um time para torcer, mas eu não tenho nenhuma referência. Então eu vou dar uma olhada aqui na tabela do campeonato. Quem tiver em primeiro, eu acho que é o melhor time, né? Aí era o Guarani de 94, né? Ah, Aí tinha o Amoroso, Jalminha, amoroso, Luizão. né? É. Aí eu falei, é isso aqui, cara.
Aí comecei a torcer pro Guarani, e aí o Guarani foi decaindo, né, em algumas outras temporadas, mas aí não teve jeito, não teve jeito, cara. Aí o coração já tava dominado e eu sou bugre até o fim, velho. Então, Legal. eu sou um paulistano, mas eu tenho muito carinho aí pelos times do interior. E São Bernardo no interior, mas máximo respeito aí para você e para outros caras, né, que estão na caminhada aí, torcendo pro São Bernardo. Você já deixou, já frisou bem, né, que é só torcedor de São Bernardo. Sim. Então, isso é um negócio de se orgulhar, né? Então, você praticamente fundou o São Bernardo, né, velho? Porque São Bernardo de 2005, né, velho? Começou a torcer em É 2006. 2004, é. Eu sempre falo, eu me orgulho muito, eu tenho guardado, ali eu tenho que pegar na casa da minha mãe e até colocar num quadro, porque eu tenho medo de começar a amarelar demais e tal. Mas eu tenho um jornal aqui da região, que é bem conhecido, que é o Diário do Grande ABC. Sim, E aí, tinha uma época que meus avós recebiam lá uns exemplares na casa deles lá. E eu tenho o jornal com a primeira matéria falando da fundação e tal. E assim como você falou do seu momento lá de de escolha. 94, do É, Guarani, né? Do Djalminha, Luizão, Amoroso, eu tenho a referência, só que a minha referência eu falo, eu tenho que, infelizmente, falar dos rivais, mas é um dado histórico, né? E até por isso também que São Bernardo acabou surgindo ali, porque eu via na TV e tudo mais, né, os vizinhos aqui, né? O Santo André, São Caetano, e assim como outros torcedores que hoje aqui, né, frequenta, que acompanha o Bernou aí, seja mais recente, ou principalmente daquela época, eu já tinha o quê, uns 13 anos, 14, eu via isso daí e ficava com uma inveja, ficava, né, com um fervor ali, eu falei, meu Deus do céu, a gente não tem time aqui, né, na época não existia, só existia um outro time que era o Palestra, que hoje está desativado, que tava jogando, mas assim, não tinha, nem conhecia, né, fui conhecer depois, então, quando vi esse jornal, eu falei, caramba, é isso, sabe? É isso. Vou acompanhar, então, desde o começo mesmo, assim, porque aí eu vi, aí na época tinha o final do é, Orkut, né? Eu via do Orkut lá, tem uma comunidade do time, eu vou me acompanhar. Era moleque, ainda não conseguia ir pro estádio, tinha ninguém para me levar, então eu não conseguia ir para os jogos, os primeiros jogos lá, mas eu acompanhava de longe, na internet, ainda que não tinha muito registro, ou como eu falei, no Orkut, o pessoal mandava lá, ganhou o jogo lá na quarta divisão sim, ainda e tal, e aí sim, acompanhando, assim. E assim foi. boa. Mas quando você começou a torcer pro São Bernardo, era o que? Era a série B1A? Tinha aquelas divisões, né? B1A, B1B. É, na época só tinha B, que era a quarta divisão, né? Que, assim, que eles chamam de segunda, mas é quarta, né? É, É confuso. Aí comecei. É que eu acompanhava muito, né? Assim, não acompanhava, não tinha muita. A mídia divulgação, né? aqui é fraca, sempre foi. E tudo bem que naquela época da novidade, o pessoal começou a ir atrás do clube, mas ainda não tinha muita coisa. Então, como eu não ia nos jogos, né? Assim, o meu primeiro foi em 2007, para falar a verdade. Ué, Final, acho que 2007 ou 2008, 2007. Eu tenho anotado, eu fiz uma planilha de todos os jogos que eu fui. da hora. É, e aí foi nessa época que eu fui o primeiro. Então antes eu acompanhava de longe, não conseguia ir, né, era brincado em casa, não tinha ninguém para me levar, e aí eu acabava acompanhando, era moleque, né? Então, mas é dessa época aí. Boa. Mas você não teve nenhum interesse de torcer pro cachorrão, não? Não, cara, não teve, sabe por quê? Assim, a gente provoca muito zoa e tudo mais, e eu até falo, os caras mais odeiam a gente do que a gente. É óbvio que como é que fala? É recíproco, né, dos dois lados. Mas eu sempre conto essa história quando o pessoal de fora pergunta, né? Por quê? Porque na época não tinha, né? Da mesma forma que hoje existe que eu citei o palestra que está desativado, na época estavam desativados. E quando a Sim, gente tinha notícia, o time como se ele não fosse voltar mais, né? Ele tava desde 2000, se não me engano, parado. Não era tanto tempo, se for analisar, quando né, em 2005, 2000, aqui o São Bernardo começou a disputar ali, né, o Tigre. Então, estava parado. E tanto como eu te falei, quando eu descobri, eu conheci o mais doido que eu conheci o Tigre primeiro, porque eu não conhecia esse outro time, eu não conhecia, não sabia sim. mesmo. E como era moleque, eu não tinha muita. Eu tinha essa vontade de ver um time aqui representando a cidade,
né? Que eu sou nascido, crescido aqui, moro aqui, né? Até hoje. E eu sempre depois eu fui começar a procurar, aí eu fui entender, né? Inclusive, onde eu morava, tinha nos quarteirões da minha casa. Tinha um bar que era o Bar do Aliança, que era o time que, inclusive, depois o Cachorrão aí fundiu com ele lá na década de 80. Era a Aliança do Ruge Ramos, que é o bairro onde eu nasci e cresci, que disputou a segunda divisão, quase subiu para a primeira lá na década de 80, na final da década de 70. Então eu fui descobrir a Aliança, Palestra, o Esporte Clube, como a gente fala, e outros times aqui da cidade. Então não existe, para mim nem existia esse time. Assim como para muita gente que acompanha o Tigre, nem sabia, nem fazia, ou se conhecia, é como eu falei, era um time que não existia mais, né? A gente nem imaginava que iria voltar, né? Quando foi, acho que voltou depois de 12, 13 anos aí fora do futebol, licenciado do futebol, né? Muito por conta também do time ter voltado para chegar na primeira divisão, então foi um motivo para eles voltarem ao futebol profissional, né? Então não tinha, né? Assim, eu conheço a história deles, eu admiro a história dos outros times aqui da cidade, já estudei bastante, assim, e tal, mas é aquela coisa, né? Como você falou, amor não se escolhe, você não se escolhe, né? O time escolhe a O gente. time Então, escolhe quando a foi, gente. aí quando o pessoal começou a falar esse papo de, pô, time X, porque vocês vieram depois, cara, não tem como distorcer, não existe isso, cara. Eu já era fanático, pô, já ia tudo que é jogo, não existe isso de trocar de time. O azar deles, velho, eles ficaram desativados aí, com todo o respeito que eu tenho a eles, pô, nunca foram nada, não tem hino, não tem nada, a gente não conhece ninguém, não conhece ninguém que torcia. Fui conhecer depois, tem um Thiago Teixeira lá, que é um cara que é bem torcedor lá e tal deles e tal, mas não tem referência nenhuma, não tem nada aqui para lembrar, né? Enfim, é isso. Então, quando o time até voltou aí a jogar, a disputar, já era tarde, já meu coração já era aurinegro, então, né, não tinha a menor chance, enfim, melhor escolha que Ah, eu fiz aí. não, eu acho engraçado, né? Tipo, essa rivalidade, né? Porque a diferença entre os dois clubes é enorme, né? E ainda mais você contando esses detalhes, né? Que São Bernardo, o Cachorrão ficou um tempo licenciado, né? Depois voltou. Então, vamos dizer que é uma rivalidade nova, né? E eu estive em São Bernardo aí um tempo atrás, né? E passando ali no bairro do Planalto, tem uma passarela ali, não sei, uma ponte. E aí eu tava passando de Uber, aí tava pichado assim na ponte lá. A sigla lá do São Bernardo, né? Esporte Clube São Bernardo, né? E Uhum, tava lá 1900 e alguma coisa lá. Tinha a abreviação da torcida dos caras, né? uhum, Esquadrão, né? uhum. Aí tava lá. Aí até tirei foto e falei assim, aí ó, quem tá dizendo que não existe rivalidade de São Bernardo? São Bernardo também tem rivalidade, cara. Né? É. Os, Mas eu os, falo, né? Não conto como nosso rival, não. Assim, óbvio que tem essa coisa, provocação, porque é óbvio, a gente quer falar o time da cidade é a gente, né? E aí eles querem falar do deles, enfim, mesmo sem argumentos, né? Enfim, mas tem cada um vai defender o seu, né? Mas eu não considero como uma rivalidade, assim, como eu consideraria com Água Santa, com Santo André, mas é óbvio que não dá para falar que é assim, porque a gente não se enfrentou muitas vezes, né? E tem uma distância de divisão mesmo, né? Assim, só uma vez que a gente ficou na mesma divisão do Paulista. Então, mas assim, óbvio, né, que tem essas provocações, tá? As molecada deles lá, os gato pingado deles lá, que faz essas pichação aí e tal, é, pra, pra querer, né, bater no peito que é isso, que é aquilo, né? Como se fosse dono da cidade, né? Isso acontece, né? Muito por aí, né? Você sabe bem. a rivalidade maior de São Bernardo é com quem? É com Água Santa? Cara, para mim sempre foi assim, de tempo que eu acompanho, a gente sempre considerou Santo André, até porque, para quem não sabe, as cidades sempre tiveram muita rivalidades, assim. A gente até falei, né? Eu falei da Alcunha Batateiro, né? É, Lá do começo do século passado, antes mesmo do esporte existir, do Esporte Clube, times de Santo André e São Bernardo já tinha uma rivalidade. E aí era esses apelidos que na época era pejorativo, né? E lá era ceboleiro, aqui batateiro. Então isso. as cidades sempre tiveram rivalidade. E os times, quando jogaram juntos, sempre eram jogos assim, bem de clássico, né? O primeiro jogo mesmo, na primeira divisão, a gente rebaixou eles, né? Tudo bem que na rodada seguinte a gente caiu, se não me engano. Acho que foi
uma ou duas rodadas depois. Mas a gente tem esse orgulho de falar que baixou eles em 2011. Então sempre foram jogos pegados, né? As torcidas também, as organizadas também tiveram muita rivalidade, enfim, coisa de briga por aí e tal. Mas recentemente o Água Santa cresceu muito isso, porque como o maior rival do Santo André e deles também, do São Caetano também é sempre a maior rivalidade, né, de um do outro, né? E eles estiveram no mesmo momento juntos, né, por muito tempo. E o Água Santa já não, né? A Água Santa já vem num momento mais recente, parecido com o nosso, né? A gente veio um pouco antes, eles um pouco depois. E também a gente também tivemos vários jogos decisivos, né? Assim, 2016 a gente rebaixou eles no Paulistão. Aí 2021 teve a final da, da Série A2 que a gente ganhou em cima deles. Então já tiveram alguns jogos, menos que contra o Santo André, em número de confrontos, mas sempre bem assim importantes, né? A proximidade da cidade também, Sim, né? Então é uma rivalidade que hoje eu acho que eu até falo que é maior, porque a gente tem enfrentado mais vezes o Água Santa em jogos mais importantes, né? Assim, jogos sim. mais decisivos, né? O Santo André, o último jogo que a gente teve ano passado, não valia muita coisa, foi um jogo primeira fase mesmo, então assim, acabou sendo uma rivalidade. Eu ainda considero o Santo André maior, assim, rival, né? Tenho mais, vamos dizer assim, mais ódio mesmo, vamos dizer assim. Eu gosto deles e suporto. E o Água Santa tá chegando ali, né? Assim, é uma coisa que tá crescendo, né? É, E os caras também, né? Os caras também odeiam a gente porque a gente só bate neles, né? A gente brinca, é paternidade. Porque acho que eu não lembro agora o número de jogos, não, eu acho que de uns quase 10 jogos, acho que foram 12 jogos no total, a gente tem 7 8 vitórias. Então, assim, eles só ganharam uma vez. Então, mas é isso. é isso aí. Muito bom essa rivalidade, né? E eu tava ouvindo agora o programa que você gravou, que na verdade era para ser uma live. Aí você Isso, gravou, fique aí gravado. você até falou, fui convidar lá o torcedor do Guarani, o Marcelo Bugrina, não lembro do nome dele, mas vai É, ser sexta-feira. Eu ouvi inteirinho, cara. Foi o tempo que eu tava arrumando as coisas aqui, falei, deixa eu colocar lá, né? E aí eu tava ouvindo, cara. Mas eu já vi assim que, na resenha tem outros caras, né? sim, Tem outros caras que compõem. sim, sim, Como que é formado aí o resenha aí? E como que sim. é feita a distribuição do programa, né? Vocês só fazem live, tem boletim, como é que é? A gente faz live, né, toda semana. Antigamente era segunda-feira, né, 8 horas da noite, assim, direto. Aí, por causa do meu trabalho, né? Eu trabalho em São Paulo, não é longe, mas para vir para cá, mas acaba afetando um pouco para eu chegar em casa e fazer na hora, né? Até porque às vezes não consigo sair na hora, né? Do trabalho, né? Na hora de ir embora, às vezes acabo passando um pouco do horário. Então acaba sendo uma semana numa segunda, outra semana na terça, geralmente, Sim, desde esse começo de ano. Aí até ele me mandou um comentário aí, que é o Lázaro, a gente chama, o Henrique Lazzarini. Ele também apresenta comigo o resenha, né? top. Já faz um tempo que é nós dois que faz. No começo tinha outras pessoas também que revezavam, né? Que participavam no começo, no primeiro ano, mas do ano passado para cá tem sido nós dois, né? E além disso, também a gente chama alguns convidados também, os torcedores também para participar, para analisar também os jogos, né? E no YouTube são só as lives que tem, né? Uma vez por semana, toda semana tem. Por isso que até eu fiz essa semana, tipo, como você viu aí gravado, porque não ia dar para fazer outro período. Falei, vou fazer aqui gravado. O Lázaro não Sim. pôde participar, e aí eu falei, não, vai ser eu sozinho mesmo, para não deixar de ter. Não é tanta gente que acompanha, mas sempre tem uns caras que vêm e depois perguntam: "Ô, não vai ter live, não vai ter programa essa semana? Tô esperando." Aí eu vou lá e aí É, fiz. E é isso. E de semana eu não. E fora isso, é mais o Instagram, né? Que a gente movimenta, faz os posts lá também, pré-jogo, pós-jogo, e é isso. top demais. Ó, o Lucão da Ponte tá assistindo aqui a live e já falou assim, calma, resenha, a live vai acabar só amanhã desse jeito. Tá dizendo que Tá Ele é. dizendo que você é bom da resenha mesmo, porque, cara, eu ouvi o seu programa lá, velho, você não parou um minuto, velho. Eu acho que É. até a hora que você tá bebendo a água, você ainda consegue falar, velho. A água descendo, e aí Não, não para, velho, não não, para. Puta, eu achei o, muito da hora, velho, essa dinâmica, entendeu? Não uhum. para, não para.
né? Fazer de uma forma rápida, porque já teve vezes que a gente fazia live de 2 horas. Eu falo, não dá, não dá, não. Eu fico cansado também. É demais. Ai, cansado Mas o Lucão demais. é barato. Ele tá falando isso aí porque teve uma gravação. Ele até colocou o comentário, eu acabei de ver aqui. E teve um negócio na Record que foi. Que teve lá para uma chamada lá do Sim, Paulistão e tal, com o Kleber Machado até. E aí eu até queria ter ido nesse dia, mas estava trabalhando. Aí um amigo meu foi representar lá o São Bernardo, foi uns dois, três torcedores lá do Tigre. E aí ele conheceu o Lucão, né? Aí eu até falei, ô, ele postou uma foto tava perto, que ele tava perto. Eu falei, ó, esse aí conhece esse maluco aí, conheço mais ou menos na mesma época que eu conheço você aqui também, né? Do Instagram, né? sim. Aí ele falou, vou conversar, vou chamar ele. Aí depois o Lucão veio me trazer essa notícia aí, que aí meu amigo, muito, muito bacana, falou pra ele que eu falo pelos cotovelos, se deixar eu falo o dia todo. Falei, pô, não é É, assim não, pô, calma aí. É assim, eu falo bastante, mas tem dia que eu não falo nada. Então é assim, eu sou, você é tipo, né, equilibrar. você é tipo o Faustão, né? Você chama os convidados, pede a opinião dos convidados, mas chama o O Neto, intervalo né? já, né? Ah, é bom É, demais. Ó, cara, eu, como eu disse pra você, né? Eu ouvi a sua live, você falou que tá confiante na vitória, hum. que o Guarani, a campanha do Guarani também não é tudo isso, que tá primeiro do grupo porque o grupo é fraco. Não, eu tô dizendo dessa forma aqui, tô dando uma provocada. Não foi isso, não. Foi com todo respeito, mas traduzindo foi isso que você disse. Aí, beleza, cara. Aí tem um site que chama jogosdoguarani.com. É um torcedor do Guarani que ele registra todos os jogos desde a década de 60. Ele tem Uhum, tudo, 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 legal. tudo. Se estava chovendo, se estava fazendo sol, quantos caras foram expulsos, enfim. Aí tem os retrospectos contra os adversários. E aí eu Uhum. cliquei aqui, Guarani e São Bernardo, cara. Você acredita? Eu, eu não acredito, não lembrava disso, velho. O Guarani nunca ganhou do São Bernardo. Nunca. Nunca ganhou do São Bernardo. Foram 6 jogos, 3 vitórias do São Bernardo e 3 empates. Mas O aí tá. primeiro jogo eu lembro. Eu não. Eu fui uma vez só em São Bernardo. Uhum. O primeiro jogo foi no dia 10 de fevereiro de 2010, 2010. O São Bernardo ganhou de 4 a a 2. 2 Eu É. lembro desse jogo. Eu acho que eu. Não, acho que eu não fui esse jogo, mas eu vi pela TV que passava no canal aqui da região. Eu lembro desse jogo. Paulista Série A2. Aí Vereador. depois, em 2013, 0 a 0 no Brinco de Ouro, Esse Campeonato eu Paulista da Primeira fui. Divisão. Esse eu tava. Aí Primeiro, depois o dia que eu conheci o Brinco, inclusive. foi. Foi. Aí o Guarani foi rebaixado nesse campeonato, Foi. 2013. Uma das piores campanhas aí do Guarani. Só a campanha de 2024 superou essa campanha de 2013, de tão ruim que foi. É. Aí em 2018, São Bernardo ganhou 2 a 1 na Série A2, em São Bernardo. Aí depois de 2022, 0 a 0 Campeonato Paulista. Aí esse eu fui. No 1º de maio, o Guarani se classificou para a segunda fase e a Ponte caiu no Ah, dia aí. É, 2018, né? não, 2022. 2022, tá. São Eu Bernardo e lembro. Guarani empataram. Eu lembro. O Davó tava no São Bernardo. Tava no São Bernardo. E Tá aí, bom. cara, 2023, aquele 5 a 1. É. Eu vi lá que vocês Alguém postaram. até comentou, eu não vi alguém que até comentou aí pra zoar. Eu, Alguém eu vi lá comentou, né? Eu que. tava nesse dia aí. Tava Foi também? maluco, é. 5 a 1, velho. Lembro E que a gente aí, chegou no jogo, a gente tava. Eu não lembro exatamente como a gente chegou, agora não lembro. Só sei que a gente tava no portão do estádio e já tava 2 a 0 tinha saído outro gol. Eu falei, não, é mentira, tá zoando, não é possível. A gente não tava nem nem. Não, a gente tava bem, acreditando. a gente tava bem. Mas foi uma loucura, né? Foi uma loucura, velho. Aí o ano passado, 0 a 0 no Brinco de Ouro. Então o Guarani quase não fez gols aqui contra o São Bernardo, velho. O Guarani fez 4 gols, tomou 11. Você é louco, velho. Eu tenho uma planilha aqui com todos os jogos da história, né, São Bernardo. Para nós é um pouco mais fácil, né, de conseguir todos esses, de 2005 para cá. Eu tenho eu falar, pô, mas eu lembro de uns jogos antes de 2010.
mas eu acho que talvez não deve contar nesse site, porque talvez para vocês era o time B, né? Hum, Porque tem a Copa Paulista, que tem aqui umas datas, eu até fui puxar enquanto você falava, aí realmente todos esses jogos que você falou tá aqui na lista e tem uns antes de. E aí, inclusive, o que eu falei, oh, o Guarani já venceu, mas aí para vocês acho que não conta porque seria o time B, o time reserva, sei lá. Porque tem aqui, sim. em 2007, vocês ganharam de 4-2 no Brinco. Ganharam no mesmo ano também, ganharam também na mesma Copa Paulista, 2-1 aqui. Mas aí foi uma Copa Paulista, né? Nosso time era o principal, que a gente jogava Então, o com o time Guarani principal, que era mas acho que O vocês eram o Guarani B, time né? B, porque acho que vocês já deviam estar jogando a Série B, né? Então a Copa Paulista É, era o time B, sub-20, sim, alguma coisa assim, né? sim. Inclusive tem mais vitórias aqui, acho que são 3 aqui no total. Então é 3 melhor o vitórias e Guarani. uma vitória nossa. Então é melhor o Guarani domingo entrar com o time B, né? Porque Dito isso, né, que essa estatística. é, ó, apesar que o Guarani tá com muitos moleques aí da base, então a gente quase considera um time B também. Então, vamos ver se a nossa molecada vai resolver, né? Cara, deixa eu te falar uma curiosidade. Eu moro em Osasco, né? E aí, cara, a gente gosta muito de futebol, né? E de vez em quando eu vou na Rua Javari assistir jogo lá. Vou lá no Nicolau Lyon assistir jogo no Nacional. E aí uma vez eu fui assistir Nacional e Juventus no Nicolau. Era a última rodada do campeonato da Série A2. E esse ano o São Bernardo tava para cair, cara, para a Série A3. 2019, 2019? É. Tá vendo? Foi a Nem única foi. vez que a gente foi mal na Série É. A2. E aí eu lembro que esse campeonato, o São Bernardo ele montou um time exatamente pegando o time do Nacional. Foi, porque foi a época que os caras fizeram uma parceria lá, o time já tava tudo quebrado, né? Antes de vir o conhecido, bem conhecido por vocês, Graziano e Magno, etc. O time tava bem quebrado e aí eles fizeram uma parceria com um grupo, muitos times até hoje fazem isso, né? Que era a Elenco É, Sports. E isso. aí era uma bosta aquele negócio, porque aí trouxe um monte de jogador que com promessa que fosse subir, que era para ser campeão. Trouxe um técnico que era experiente, nem lembro do técnico, mas era um Zé Ruela lá, agora não lembro o nome dele. E aí realmente trouxe um monte de cara do Nacional. Não Não, sei por trouxe, que. levou até o técnico, se não me engano. Então. Só que, eu até lembro, trouxe o técnico, só que aí antes do primeiro rodada, se não me engano, acho que era isso. Ele acabou saindo, foi para um outro time, e aí contrataram um outro técnico. É, que também era um técnico que chegou com a promessa também que era para subir. Mas foi. Porque em 2018 a gente foi longe, né? A gente ficou perto de subir, aí vocês subiram, a gente caiu pro Oeste, acho que vocês subiram contra o 15 de Piracicaba, na Isso, 2. E isso. aí em 2019 a gente falou, não, esse ano não vai bater na trave, vai subir. Só que foi um desastre, nossa. Foi horrível. Então, e aí 2010 subiu? Ou 2020, ainda. né? Não, 2020 foi. Ou 2020. 2020, né? É. 2020 não. 2020 bateu na trave, aí 2020 bateu na trave, que aí a gente caiu pro São Bento na semifinal, que aí foi um jogo que teve que, acho que até passou para outro dia, se não me engano. Não sei se eu tô. Foi na época da pandemia, tava portão fechado, não dava Sim. nem para ir para os jogos. Aí eu lembro que acho que o jogo foi paralisado, depois voltou, se não me engano, acho que foi isso. Porque ficou uma névoa, uma neblina que não dava nem para ver nada. Tem até foto desse dia aí, é maluco. Assim, você não conseguia. Tem uma foto do jogador da bola, assim, na frente não tem mais nada, assim. É, Aí passou para outro dia, mas a gente não conseguiu reverter o resultado, né? E aí a gente ficou batendo na trave. Aí no ano seguinte conseguiu subir, 2021. conseguiu. E aí, cara, então São Bernardo teve uns sustos aí, né? Mas agora já você acredita que ele já está estabelecido já no Paulistão, que não vai mais passar esses sustos de cair. Como que é a parceria de São Bernardo com o Graziano? Eu ouvi falar aí que vai reformar o 1º de Maio. Qual é a relação aí, São Bernardo e Graziano? Que
Parece que o É, Graziano investe aí sim. que a Magno tem que fazer um estádio aqui pra gente. É, eu tô E sabendo. aí não sai nunca essa história. Aí toda vez que eu vejo alguém na rua que, que eu me apresento como torcedor do Guarani, ouvi falar que o estádio foi vendido, que não sei o quê. Não aguento mais contar essa história, cara. Acho que eu vou morrer e esse estádio não vai sair, velho. Então, como que é a relação aí, São Bernardo e Graziano? É. A propósito, uma pergunta. O estádio, ele, de fato, ele foi... Existe algo assim que foi vendido? Ou ele, sei lá, alguma outra coisa relacionada que tá com o Graziano? Ou... Eu sempre O, ouço o brinco, né? umas histórias, e aí eu falei, já que você tocou nesse assunto, eu vou perguntar para quem sabe, né? Para quem vive, né, o Guarani. Sim. Não, é que o brinco, ele foi a leilão, né? Aí tinha uma rede de supermercado se não me engano, do Rio Grande do Sul, que ia comprar, né? E, Uhum, e aí acabou não rolando, e aí o Graziano foi tipo, comprou, né? E aí, só que o Graziano é parceiro, né? A Magnum, você vê lá o Guarani de 94, é sim, patrocínio Magnum, né? Então, sim. é um parceiro de longa data. Só que o presidente, na época do Guarani, o Orley Senna, ele meio que fez um bem bolado lá, que tem que elogiar ele, que assim, só sai do brinco quando a arena estiver em pé. Então, assim, o brinco de ouro é de vocês, mas vocês vão ter que construir uma arena Uma promessa, é, né? no, no terreno do Guarani, na Bandeirantes. Quando tiver tudo pronto, aí vocês podem demolir o brinco de ouro e fazer o empreendimento que vocês quiserem, né? Aí, cara, aí, Uhum. tipo, mano, e essa arena vai ser levantada quando, né? É. Então, aí a gente fica à mercê disso, né? E aí, vai rolar, não vai rolar? Aí tem gente que acha melhor ficar no brinco de ouro porque é mais próximo da área central, né? De Campinas. Se ir para Bandeirantes já não vai ter um bom acesso. Uhum. E aí é aquilo, né, cara? Se pudesse fazer É. uma arena onde está o brinco de ouro, beleza, né? Agora, É. aí, para mim, é Uhum. muita história e pouca ação, né? Já Uhum. fizeram aí reuniões, né, de planejamento. Ah, vamos fazer 12 mil e depois ampliar para 20. Esse negócio de fazer 12 mil e depois ampliar para 20 vai ficar 12 mil. É. Vai ficar Sim. uma arena igual da Ferroviária, né? Então, assim, a gente tá jogando e brinco de ouro é a nossa tábua, como diz o hino. É. E vai continuando sendo a nossa tábua, né? Uhum. Bom, uma coisa eu posso te falar, se depender do, se for igual as promessas que o Graziano faz aqui, então o brinco é eterno aí, É, né? É eterno. E dou uma opinião pessoal, não sendo torcedor do Guarani, eu espero que, assim, é óbvio que se isso acontecer, né, assim, se seja uma coisa boa, um estádio novo bom, mas seria uma dó tremenda, né, perder, assim, não ter o brinco, né, assim, sim. porque o brinco é mó bonito, é um dos estádios mais legais aqui eu já fui, assim, do Brasil e do interior, certamente, assim, é muito bonito, assim, grande, imponente, então é bacana, é um estádio, né, histórico, né, então eu adoro estudar história do futebol, enfim, apesar de torcer pro time recente, né, mas tem meus motivos, mas eu adoro história do futebol e, pô, o Brinca é gigante, né, mas enfim, e aí eu falo, né, da questão do Graziano, a promessa dele, porque, pô, assim, né, tem de uma forma bem resumida, né? Quando ele entrou no final de 2019, depois que o time acabou ficando à venda, né? Porque como é um clube empresa, né? Então acabou ficando aí praticamente dessa forma. Embora a gente não sabia, né? Dessa questão de estar à venda, mas nos bastidores isso estava rolando e aí teve a questão do grupo da Magnum, né, adquirir, e aí parece que já estava um tempo, depois que eu fui procurar a história, né, que acho que eles já queriam fazer isso no Guarani, mas como o Guarani é um clube social e toda a questão pô, esqueci agora o termo, mas com o conselho e tudo mais, né, os sócios, então
É uma briga, e eu acho que o que ele estava querendo, o que ele está fazendo hoje em São Bernardo, ou fez, é o que eu imagino que é o que ele queria implementar no Guarani. E aí, né, porque a ideia era ter um clube de futebol, né, enfim, para ele brincar de Brasfoot, de FN, É, e aí, enfim, teve a oportunidade, aí, né, entrou aí, né, adquiriu o clube e salvou o time de uma crise sem precedente, assim, que estava lá em 2019. O antigo presidente, né, vamos dizer assim, dono, né, não gosto desse termo, mas acaba sendo, né, e que era uma pessoa, que inclusive era o fundador, né, do clube, que ele passou na mão de outra pessoa, ele reassumiu em 2017, 2018, 2017, e aí em 2019, né, ele não estava mais conseguindo, ele mesmo estava se quebrando, e aí o Graziano entrou e salvou, vamos dizer assim. Só que, né, no que ele salvou e o time mudou de patamar, veio um monte de investimento, dinheiro, um elenco competitivo, veio o Marcelo Veiga e muitos conhecidos, né, que tinham trabalho no Guarani, porque o Andrino era o cara que montava o time, né? Então era o Graziano e o Andrino montando o time. Então veio muito cara bom, muito cara, né, para um nível de Série A2, então era nível altíssimo. E aí veio o Marcelo Veiga, né? Que aí depois faleceu até no final daquele ano, 2020, por causa de Covid, né? sim. E, enfim, de lá para cá, até você falou de 2019, né, que a gente quase caiu, eu até parei para pensar, foi o último campeonato ruim que a gente fez, né? Mesmo a gente batendo na trave na Série A2, na Série C, então, a gente tem batido 2 anos seguidos na trave, a gente chegou longe, Sim. né? Assim, tá sempre chegando na fase final, né? Tirando o Paulista do ano passado, a gente sempre chega na fase final dos campeonatos, vamos dizer assim. E a Copa do Brasil, né? Que aí também não conto que a gente ficou na segunda fase, de um monte de fase que tem. Mas, assim, se for pegar os campeonatos Série A2, Série A1, a gente tem chegado longe, a Série C, Série D e tal, de lá para cá, né? Então o resultado esportivo é genial. Até agora, o momento mesmo nosso tá incrível, né? Pode decidir até em casa umas quartas de finais aí do Paulistão. O problema é fora de campo, né? Aí você, né, respondendo o que você perguntou aí de reformar o estádio, né? A gente tem a concessão, né, do estádio, né? O estádio é da prefeitura, né, é municipal, mas a gente tem a concessão por, acho que se não me engano, 15 anos, e podendo ser renovado. E aí, quando eles entraram, em 2022, quando a gente subiu para a primeira divisão do Paulista, aí ele reformou o estádio, no questão assim, de pintar o estádio, Aham. de fazer algumas coisinhas assim por fora. O gramado, que era mais ou menos, ficou muito bom. O gramado até hoje é impecável, tá pintadinho e tudo mais, mas ele ainda é muito simples, né? Assim, em outras estruturas, assim, né? O banheiro mesmo a gente brigou tanto para reformar, só no passado que deu uma melhoradinha e ainda acho que é fraco, perto de outros lugares por aí. Então, assim. E aí a promessa, né? Eu falo brinquei com a questão do brinco, porque assim, o Graziano, quando eles entraram, ficaram muito nessa promessa de que o estádio ia melhorar. Não digo reformar, de ampliar o estádio, mas a gente imaginou que vindo uma empresa, vindo um grupo como a Magno aí, com tanto dinheiro que falou, que ia vir camarote, ia vir uma lanchonete no estádio, que ia ser isso e aquilo, que, sei lá, ia botar cadeira, embora eu não goste de questão de cadeira, porque eu sou torcendo, para mim é concreto. Mas enfim, que fosse modernizado, vamos supor assim. Sim. E isso não aconteceu, né, de modernizar muito. Teve uma coisa ou outra, tiraram um placar de madeira, botaram um placar eletrônico, fizeram uma coisa ou outra. E o pior, acho que no meu ver, o estádio ainda tem muito que melhorar. A parte externa também é muito velha, assim, pintura antiga. E nada foi mexido até hoje. A gente até fala, né, pô, o cara é dono do clube, ele pode meter a marca dele lá, ou meter uns magnos, meter um monte de coisa lá. Até o rosto dele, se quiser, lá fora do estádio. Não tem uma identificação do estádio. Você só sabe que é um estádio porque você olha o estádio, mas não tem nenhuma placa ali, estádio 1º de maio, não tem bosta nenhuma ali. E o pior, né, do que o estádio, é que em 2020 veio um dos carros-chefes, vamos dizer assim, dessa nova era aí de São Bernardo, foi a construção de um CT, né? Porque Isso. a gente, É. a gente a gente tinha um CT que era utilizado, nem lembro onde que era aqui em São Bernardo, e depois a gente não pôde mais utilizar, não lembro o que aconteceu, não sei se foi por
coisa de prefeitura, se foi por coisa de dívida, mas a gente não tinha mais espaço. E aí começou a treinar no estádio. E por um tempo a prefeitura, a gestão mesmo anterior, que mudou agora, né, do ano passado para esse, o prefeito claramente não gostava do clube, né? Ele tentou ferrar de várias formas, proibia até o time de jogar no estádio. Até que em 2020 teve uns jogos que o São Bernardo jogou no Brinco, porque enfim, o Roberto tinha os contatos aí do Guarani, e aí o São Bernardo É, jogou uns jogos lá, jogou até o porque a clássico gente não de pôde. São Bernardo no Brinco, né? Foi o primeiro jogo entre os dois times na Olha história, aí, foi aí no Brinco, foi. Inclusive, teve uma galera nossa, eu não fui porque era pandemia, um monte de coisa, mas tinha uns loucos que foi até aí para colocar uma faixa, depois ir Cadela embora, porque não podia entrar no Virgem, estádio, tinha né? uma faixa lá, Cadela Virgem. Isso, lembrou bem. Foi, né? Foi. Grande dia. Então. E aí a gente. é, é, e aí teve isso, né? Nessa época, 2019, 2020 foi uma época bem ruim com a prefeitura, então a gente era despejado. E aí, enfim, quando veio a Magno, uma das primeiras coisas que falaram é que iam construir um CT, né, particular e tudo mais para, né, realmente pelo que falam, comprou mesmo, ele comprou, né, o Roberto comprou um terreno bem grande num bairro afastado aqui, que é um bairro mais que tem mais mata, é mais um bairro mais assim, que tem mais a gente fala que é já perto aqui indo para a Baixada Santista aqui, né, que tem a imigrantes, né? Bom, você que é da região metropolitana Sim. conhece, né? Tem imigrantes, beirando a imigrantes aqui, uma área grande que ele comprou, que era um antigo clube de engenheiro e tudo mais, que não existe mais. E comprou um terreno para construir um monte de campo, para colocar a base lá dentro, enfim. E nada disso aconteceu até hoje. E aí, né, assim, no começo foi falado que seria que era problema de papelada, a prefeitura que estava embargando, que estava complicando. E recentemente a gente descobriu que não é bem assim, né? Que parece que, na verdade, não está andando a obra porque não é que ele não quer, né? Bom, eu digo que ele não quer, mas é porque assim, tá, dane-se, sabe? Acho que para ele está cômodo. E do jeito que está hoje, uma das coisas que mais incomoda a gente, né? Porque a gente tem um time que treina em Atibaia, os caras ficam por lá, e a gente, pô, se a gente quisesse falar com o jogador, se a gente quisesse, sei lá, para cobrar, para apoiar, a gente não tem que pegar uma estrada para ir até Atibaia. Acho uma palhaçada, acho isso uma falta de respeito. Entendo que no começo não dava para fazer isso por causa da pandemia, por causa de um monte de coisa. Só que agora já passaram 5 anos que eles estão aí no poder, vamos dizer assim, e nada disso é. Quem já passou lá na frente lá do lugar é só um monte de mato, um monte de tapume, não existe nada. E não existe nem nada para falar assim, tem um caminhão passando lá, tá começando a É, fazer uma obra. Não existe nada. E acho que na época eles falaram que a previsão acho que era para esse ano ou ano que vem, se não me engano. Ou 2027. Mas assim, do jeito que tá ali, não tem previsão nem para 2027. Nem sei para quando, sabe? Então, essas coisas que é um pouco desanimadores, assim, né? E fora outros casos que aí eu não vou me estender muito, assim, que é a impressão que o cara não quer, ele investe dentro de campo, não dá para reclamar disso, o resultado esportivo, mas você sabe que o clube não é só isso, né? Tem muito mais do que isso, né? A gente vem batendo muito tempo que a gente quer, por exemplo, um plano de sócio torcedor que estava prometido, inclusive, até em programa lá do Ulisses Costa, ele falou, não, vai sair, esse ano vai sair o sócio torcedor, até hoje não tem um anúncio sequer, né, um ingresso caro, que fica caro porque o cara tem que pagar todo jogo o mesmo ingresso, não tem nenhum um pacote para o cara conseguir, então, assim, nesse sentido, o Graziano tá cagando e andando, sabe, essa é a verdade. Parece que é coisa de empresário, né? Assim, não é. Infelizmente, quando não tem uma pessoa que comanda o clube, né? Que gosta e que então fica desse jeito, né? O cara pensa só mesmo no dinheiro. O clube tá ganhando, conseguindo as vitórias e aí deve conseguir o dinheiro dele por venda de jogador, que seja. Mas essas coisas que são complicadas. Então, eu não tenho nenhuma expectativa que vai ser alguma coisa assim no futuro, tanto de melhoria do estádio, de CT. Parece que tudo muito aos pouquinhos, sabe? É uma enrolação. ó, vou aproveitar aqui que tem o Bugrino, o brasileiro, o Rodrigo Brasileiro, mandou assim, ó, manda a Haná da Império, não sei se existe essa torcida ainda, me pagar. Torcida de caloteiros.
Eu Ô, conheço o Rodrigo aí. A faz gente tem um. camisa aí, faz Faz camisa. camisa, é. A gente se conhece, porque eu gosto muito do Borussia, né? O único time que eu gosto, além do. Aliás, que eu acompanho assim, além de São Bernardo, eu acompanho assim. Às vezes é o Borussia lá da Alemanha, né? E ele também, eu também gosto bastante também. A gente já se encontrou pessoalmente, encontro aqui do pessoal em São Paulo e tal. Top. Aí ele falou isso uma vez pra mim. Teve na final do Champions League, inclusive, eu encontrei ele, né? Ele também é, acompanha também o Borussia há muito tempo. Aí ele falou, pô, a torcida lá é caloteira. Eu falei, essa torcida nem existe mais, pô. Os caras meteram o calote no cara aí. Olha lá ele falando aqui, ó. Mentira que é você. Tá É, reconhecendo sou eu agora. mesmo, pô. É, pô, Caraca, velho. sou Olha eu, lá, não pô. reconheceu. Pois é. Ele adicionou outro perfil seu. Você deve ter dois perfis, um São Bernardo e outro Borussia. Ele só te adicionou no perfil Borussia e agora que É, tá reconhecendo você como torcedor do São Bernardo. é. Ai. Ó, tem uns ex-bugrino aí, né, cara? No São Bernardo, né? Eu tô vendo Sim. aqui Matheus Salustiano, né? É, Capitão, tava aí ano zagueiro. passado, Tem um é. Pará lateral, né? O Anderson Pará jogou aí? E tem um monte de Pará, né? Existe um monte de lateral Pará, né? Não, porque assim, eu tô vendo uma foto aqui do jogo Noroeste São Bernardo, da escalação do São Bernardo. Uhum. E eu acredito que seja o Pará, lateral direito, que jogou aqui no Guarani. É, É porque depois a gente foi descobrir, parece que toda hora aparece um Pará novo, né? No lateral. é. Teve o mais famoso que é do Santos, teve um Pará que Isso. jogou aqui, que um tempo atrás, acho que ele estava no passado, algum time do Ceará, mas não era o Ceará nem o Fortaleza, esse é o Ferroviário. E tem esse daí, que é o Anderson Pará, que ano passado ele estava no. Putz, agora eu não lembro se ele estava no Operário. E- Mas não lembro agora o time que ele tava. e- Mas ele é um negão É, careca. mas isso aqui que eu tô vendo, eu acho que é o Paraíso Guarani, cara. É? É. Deve ser então. Porque o E outro aí tem Pará o, que teve aqui não tem nada a ver com esse daí. é. E aí tem o Romisson também, Hum. né? Esse aí, se vocês quiserem, tiver com saudade, pode Porra, voltar, mas viu? eu tô vendo aqui, velho, o cara é titular, velho. Ah, o Zanardi também gostava dele, mas o Catalá ainda mais, ele é titular absoluto. Não, e ele é muito limitado, cara. Eu acho que ano passado, das lives que eu fiz, acho que 90% das lives eu falei mal dele. Esse ano eu tô tentando pegar leve porque eu falo, não adianta nada eu xingar o cara, pô. Já, Não eu vai até fico com mudar dó do nada, né? cara. Eu até fico com dó do cara. Eu já falei tão mal dele também, meu. Aí eu falo, pô, e o cara nunca. O Rafael Vaz já xingou a gente, o que também jogou aqui, zagueiro. Teve o jogador que já reclamou, que já xingou a gente. O Robinson, acho que ele deve ver alguns xingamentos. Ele também nem sei se ele acompanha mais a página. Mas nem xinga, nunca falou nada, nunca xingou nada, nem em campo a gente já reclamou, ele nunca olhou pra gente. O cara tá na dele, deixa ele lá, não vai fazer nada, vai mudar nada. Mas coitado, Eu tava fraco, hein? ouvindo na sua live aí, você falando desse, do zagueiro, né? O Vaz, né? Ah, ele vai sair daqui, vai acabar a série A1, vai para outro time. E aí é a gente que fica aqui torcendo São Bernardo, que não sei o É o quê. Léo Jabá. Foi do Léo Jabá que eu falei. Isso. É do Léo O Léo Jabá. Jabá. É, Léo Jabá. Atacante. Ah, e aí o técnico Catalá, também um ex-bugrino também. Também Olha o vídeo. não foi bem no Guarani. O São Bernardo é quase uma filial do Guarani, né? Porque é É. Magno. E aí os que não dava certo no Guarani foram para o São Bernardo, né? Nessa Uhum. transição, né? Sim. E tem jogador, cara, que não dá certo no Guarani, mas dá certo em outro lugar, né? Eu achei que o Romisson, que Não. já tem o quê? Uns 2, 3 anos, né? Que o Romisson tá aí, né? Ixi, tá desde 2022. Aí, Já ó. três anos. Ele veio pra série. Pro Paulo, não sei se ele veio jogar o Paulistão, ele veio pra série D. Pô, mas a gente tá na série D, pô. E aí achei que. Só que ele era reserva, né? No começo ele era reserva. Tem o Vitinho, que hoje é reserva. Que o Vitinho era é o nosso camisa 10 até hoje, né? O nosso, digamos, principal jogador. Só que depois que ele teve uma lesão no ano retrasado, ele ficou quase um ano parado. Quase não, ele ficou um ano parado. E aí, quando ele voltou, ele não voltou tão bem.
de ritmo de jogo e tudo mais. E o Catalá não dá espaço pro Vitinho também. Aí fica só esse Robinson jogando aí. E aí, com essa lesão do Vitinho, o time não contrata um meio-campo e põe esse cara para jogar. Só que assim, às vezes ele faz uns jogos bons e tal. Teve jogo que ele. Contra o Santos, acho que ele foi bem. Aqui a gente venceu algumas semanas atrás. Mas no geral ele é fraco. Contra o Corinthians mesmo que a gente perdeu agora domingo, domingo passado. Pô, não fez nada no meio campo, cara. Parece que só perdia a bola. Enfim, o Ramos é isso, né? Muito fraco, mas o Catalá gosta dele, né? Acho que gosta do jeito que ele. Intocável. Intocável, cara. Impressionante. Intocável. Cara, quando eu comecei a fazer as lives, né, no começo do campeonato, eu perguntava qual a expectativa do torcedor para o Campeonato Paulista, né? Uhum. Fiz live com a galera do Pantera Cash, né? É. Da Inter de Limeira também. E aí, como a gente já está praticamente no final do campeonato e vocês estão muito bem, então não tem como eu perguntar para você qual era a expectativa do seu campeonato, do campeonato. Uhum. Mas antes do campeonato começar, qual era a sua expectativa? Você está sendo surpreendido ou você já acreditava que o São Bernardo poderia ir longe? Cara, eu tô surpreendido e posso afirmar que a maioria do pessoal pensa a mesma coisa. Bom, não sei, falar por todos é difícil, mas assim, muita gente que estava preocupado assim como eu, tá surpreso assim com a campanha, porque assim, a gente era muito fã do Zanardi, né? E o Zanardi treinou a gente em 2022, 2023, 2024, três Paulistões aí, desde que a gente voltou, né, para a primeira divisão, ele treinou, né, o São Bernardo. E aí, com a saída dele depois do Campeonato Paulista, né, que a gente, ele jogou aí na Copa do Brasil, a gente caiu pro Corinthians, e aí ele foi pro Goiás. Com isso, a gente ficou preocupado, porque o Catalá, ele já tinha uma passagem aqui, e por Sim. mais que deu meio certo em 2021, que foi com ele que a gente subiu, o time não jogava bem, ele era muito retranqueiro, a gente não gostava dele no final das contas. Agora com a primeira vez que ele iria treinar o São Bernardo numa primeira divisão do Campeonato Paulista, a gente ficou preocupado pensando assim, pô, será que vai dar merda? Porque pô, o cara treinou a gente numa Série A2 e numa Série C agora. E o Paulistão é um Totalmente campeonato diferente o nível, totalmente né? diferente. Pô, jogar com os grandes é complicado. E todos os times, se for ver, é complicado, pô. Até, assim, tirando um outro time que é um pouco mais, não anda muito bem, tipo, vai, a Inter de Limeira, o Velo Clube, tal, ainda que pode se pegar um jogo difícil, todos os jogos são difíceis, assim, praticamente. O Noraes mesmo que tá mal, eu tava Sim. preocupado em a gente não ganhar lá, porque é um jogo complicado. Então é tudo muito difícil, é um campeonato curto, né? Primeira fase. E aí a gente ficou preocupado com a questão de ser o Catalá, o treinador, porque tem muita gente que pediu ele fora depois da Série C ano passado, mesmo a gente tendo ido longe. É, mas a gente ficou decepcionado de ter conseguido acesso. Por, e também com o diretor de futebol, porque como o Andrino, que era quem contratava os jogadores, Sim. a gente não gostava do Andrino. O Andrino também gostava da gente. A gente já xingou, já reclamou dele, ele já falou na cara de torcedor nosso que não gostava de torcida, não gostava da gente. É mais ou menos assim, resumindo. Mas ele fazia o trabalho dele bem, vamos dizer assim. E aí, quando veio um outro diretor, que é o Marco Gama, ele veio inclusive do Santo André. Depois que o Santo André caiu para a Série A2, ele falou: pô, quem é esse cara? Quem é esse fulano que não tem nem muitas passagens assim como diretor de futebol? Vai contratar quem? Vai chamar uns caras nada a ver? Na Série C, não dá para saber muito porque é um outro orçamento, é um outro campeonato. Como veio o Paulistão, a gente ficou preocupado e falou: pô, esses caras vão contratar uns caras nada a ver e sei lá o que vai ser. Mesmo com os jogadores bons que vieram para o Paulistão esse ano, Fabrício Daniel, o Felipe Azevedo, embora ele quase não jogou ainda, É. a volta do Léo Jabá, enfim, alguns jogadores legais, a gente ficou com esse medo porque é um time diferente. Acho que acho que desde 2022 é a maior reformulação que o elenco passa. Então, assim, o elenco era muito parecido do ano passado para por um retrasado. E acho que até do ano passado por um retrasado. Esse ano é muito diferente em todas as posições praticamente. Então, era a nossa preocupação no começo do ano. É um time diferente, é um técnico que nunca jogou o Paulistão e um diretor de futebol que sabe contratar jogador. Era isso que a gente pensava, né? E aí começou a vir resultados bons, então assim, a gente ficou surpreso, né? Porque a nossa, nosso pensamento, até em live aí eu já falei, era o primeiro patamar, assim, a gente não estava achando que a gente ia cair. Isso não.
Mas a nossa preocupação era, primeiro, garantir a permanência, porque tem que se preocupar com isso, mesmo sabendo de times com um orçamento menor, com um elenco mais desconhecido. E a cabeça na classificação não era nem tanta, né? Porque a gente falou, beleza, um grupo que dá para passar em segundo, porque o Palmeiras é complicado e tal, mas não esperava que fosse esse jeito aí, né? O Palmeiras derrapando, a gente em primeiro já 6 rodadas já. Então, pô, é uma surpresa aí tanta, Uma, né? uma baita surpresa, né? E você É. acha que o time vai permanecer para a Série C, esse time aí, ou vai ter muita reformulação? Cara, assim, a gente até tem um histórico de manter boa parte do elenco. O ano passado mesmo, acho que só saiu 2 jogadores para a Série C. Mas esse ano, dependendo do que acontecer no Paulista, eu acho que pode sair, porque alguns já vieram para o empréstimo. Não lembro agora para te falar assim quem. O Léo Jabá mesmo é um que tem contrato, acho que até o ano que vem, mas eu até falei na live, né, que você viu, que eu falei isso. Ele não faz com gosta de jogar Série C, porque já é a segunda vez dele aqui, e assim, em 2023, a gente ouvia falar que ele queria arrumar um time para ir para jogar outro campeonato. Falar, pô, sou da Jabá, já joguei no Corinthians, é onde eu não quero jogar Série C. Não sei se ele pensa isso, mas a gente tem esse Tem. achismo, né? É. Então, eu acho que ele, para mim, eu acho que é um que sairia, né? E alguns outros jogadores estão para empréstimo. Acho que o Fabrício Daniel, se não me engano, é empréstimo, ou o Felipe Azevedo. Que são poucos por empréstimo, mas tem alguns que tem que tem por empréstimo. Enfim, é isso. Eu acho que depende da campanha, vamos supor que a gente chega umas quartas, mesmo caindo umas quartas, às vezes já chama a atenção de outros times, ainda mais se for mais longe, né? É, passar por uma semifinal, enfim, né? Aí acho ainda mais provável, né, que saia alguns, né? Mas uma coisa é boa nossa, aí uma coisa para elogiar o Graziano, né? Tanta coisa Sim. ruim que eu tenho para falar, é que eles têm um perfil de manter bastante jogador, assim. Acho que muito jogador gosta de jogar aqui, né? Assim, tem uma estrutura boa, recebe em dia, recebe bem, pelo que falam, então acaba Tá na ficando, Grande né? São Mas vamos ver, Paulo, né? né? Tem fácil acesso à capital. É, sim, sim. Então, Então, tem tudo é, isso, né? é. E a gente já está chegando aqui a 1 hora já de live, né? Já quero agradecer aí pela sua participação, muito boa. Não é Valeu. à toa que o seu perfil se chama Resenha, né? Resenha boa demais. E aí, cara, Boa. quero te fazer a pergunta final, né? Qual vai ser o Hum, placar do jogo? Placar de jogo. Fala na minha É. cara se tiver coragem. Eu, Ai, pô, eu, cara, eu estarei lá. estará Eu lá. estarei lá em São Bernardo, Boa, hein? 4 horas da boa. tarde, já você vê um louco lá de boné branco. Eu vou com esse boné aqui, ó. Pegou, né? Possível com essa regata aqui também. Você vai estar lá na outra ponta lá, que já está lá na febre amarela, né? Isso mesmo. Isso Aí aí. quando eu chegar lá, tiver só os caras aquecendo e eu chegar cedo, eu vou mandar um salve para você lá do outro lado, você vai me ouvir. Beleza. Manda aí o Vai. seu placar aí. Cara, acho que eu apostaria num 2-0, 2-1 para São Bernardo, claro. Não, É... pô. Que isso, cara? Que isso, mano? 2 gols, velho? Tá louco? Tá me Não sei, cara. ofendendo, velho. Ó, eu acredito em acreditar, porque em casa, embora a gente tenha perdido já em casa, a gente acho que, assim, tá num momento bom e, é, assim, acho que eu tenho essa aposta aí, acredito. Ó, que nem Eu sei que vocês vão vir com tudo, porque, embora você viu falando, né, do grupo de vocês, que é uma verdade, né, é um não. grupo, né, que tá, o Santos mesmo que, apesar que o Santos também, é que eu achei que como eles subiram da Série B, achei que eles iam vir com tudo, né, É, empolgado, e ainda com o Neymar, pensei, agora sim. acabou, né, mas parece que, né, é capaz ainda de correr risco de ficar fora do grupo, tem chance de ficar de fora. Tem. Mas assim, apesar do grupo aí, vocês estão muito bem, então acho que eu confio que vocês vão passar assim para classificar. Embora eu também vi que vocês estão dando umas derrapadas também, empataram o último jogo Com lá o no Novo Brinco, né? Horizontino. O É, Horizontino, aquele Novo Horizontino é um time chato pra caramba também. sim. Mas bom, mas enfim, é isso. Não, Posso. mas a gente já tá no lucro Pois aqui, é. cara. Quando saiu a tabela, né, e os grupos, a gente achava que ia estar num dos grupos mais fortes, né, do Paulistão, porque Santos
campeão da Série B. Então ia vir Sim. renovado. Portuguesa com a SAF. É. Então ia ter um investimento. E o Bragantino, porque a gente já sabe, né? Red Bull e Série tal. A, Red Bull, Eu é. falei, pronto, mano. O Guarani vai ficar em último nesse campeonato, nesse grupo aí. Ainda mais vindo de rebaixamento para a Série C. O ano passado, de 50 jogos, a gente ganhou 10. Nossa. Aí, no Paulistão do ano passado, a gente ganhou 2 partidas, sendo que uma das partidas foi a última, que, Ah, vocês livraram no final, que a né? gente se Vocês livraram salvou do na última rebaixamento, rodada, né? né? Foi Caiu mesmo. o Santo André. Então a gente já ganhou 3, cara, ainda, e faltam 3 jogos. E estamos em primeiro. Assim como o São Bernardo, em todas as rodadas, o Guarani segue na zona de classificação. Só que agora já complicou, né? Porque É, tá 11, 10, 9 e 8 a pontuação. é, Então, tipo, o Guarani se perder de São Bernardo, todo mundo ganhar, o Guarani vai para último do grupo. De sim. primeiro, vai para último. E aí só tem 3 rodadas, né? São Bernardo vai pegar o Velo em casa, que Ah, dá vai pra estar vencer. lutando contra o É, rebaixamento. Vai ser um jogo foi difícil. difícil. Deu trabalho para o São Paulo, né? Deu, isso E, é mesmo. e a última rodada é o Corinthians, em Itaquera. Hum, Aí, É, aí fudeu. Mas assim, a gente entrou no campeonato sabendo que o nosso objetivo é outro, né? hum, Escapar do rebaixamento. Então, eu acho que já 12 pontos é a margem assim, mais segura, né, para escapar. Eu é. acho que se o Guarani empatar com o São Bernardo e ganhar do Velo, eu acho que encaminha bem a classificação, né? Então, vamos ver, vamos ver. Então, meu palpite seria um 1-1, né? Mas Sim. como você me provocou, vai ser 3-0 pro Guarani. Cada Tá bom. gol eu vou falar: aê, Renato, fala mais alto, eu quero ouvir. Você vai ver, Ai, você vai cara, ver. beleza. Cara, deixa aí as suas últimas considerações para torcida batateira, torcida bugrina. Pede aí para os bugrinos seguirem aí o canal no YouTube, enfim, fica à vontade aí. Isso aí. Bom, agradecer demais aí, versão Bugrina. Aliás, não sei, eu falei lá no outro programa, não sei o seu A, nome, mas eu vou chamar de a, versão. Elders, Elders? Elders, Elders? Boa, Elders. isso. Então, obrigadão aí, Elders, pelo convite. Como falei, acompanho a sua página faz tempo, nem lembro quanto tempo, mas faz tempo, mais de um ano e meio é certeza, e gosto demais. A gente não tinha conversado assim como agora, mas imaginava que a conversa ia ser legal. Então foi muito bacana aí, nosso papo aí. Desculpa ter falado um pouco demais, eu sei que às vezes eu me empolgo falando, Não, bom é, demais, pô. A gente aqui mas tá mais para conhecer vocês do que, tá assim, tipo, para falar do isso jogo em aí. si, né? Sim. E com certeza eu vou te convidar mais para frente, porque a gente vai se reencontrar, né? Pelo menos mais uma vez esse ano aí, né? Série C. Na, na Série C, então a gente depois convida aí para um dia participar lá do resenha, vai ser um prazer também. E é isso, cara. Um abraço aí a todo mundo que acompanhou a live, que assistiu aí, ficou com a gente aí, os bugrinos aí. Uma boa sorte para vocês aí conseguir classificar, né? Vai ser complicado, sabendo dessa sequência aí, mas é possível ainda, porque os outros times estão vacilando pra caramba também, o Santos, o Bragantino e a É Portuguesa. portuguesa. Aliás, a gente joga em Portuguesa também na penúltima rodada, então No Pacaembu, né? poder ajudar vocês também, que é Boa. um jogo que acho que dá para ganhar lá, porque a Portuguesa também não anda bem. Então, e vamos que vamos, né? Assim, então, bom, é isso. Um abraço para geral aí como você falou, né? Quem quiser, tiver interesse aí, entrar na página do Resenha, seguir aí tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente também tem página no Twitter, no Facebook, mas lá eu até falo, né? Lá é pouco movimentado, então é mais mesmo o Instagram, que é bastante conteúdo todo dia, e no YouTube também tem as lives que a gente faz. Então, quem puder dar uma moral lá, se inscrever no canal, seguir a página do Resenha, é bem-vindo aí. Sempre trato todo mundo com respeito, gosto de zoar. Eu provoco mesmo Água Santa, ou melhor, Água Suja, É. o Santo André, essas bostas aí. Mas todo mundo aí, Guarani, enfim, os outros, eu tenho o maior respeito aí, carinho, admiração, e é isso aí. Bom, espero que a gente passe. E vocês aí,
não digo de domingo, né? Porque aí é nós contra vocês, mas torçam pra gente aí, porque se der um certo um confronto nas quartas de final, que por enquanto pode ser, né? Pode sair. Contamos com a torcida de vocês aí pra atropelar aquele time aí do um cara que Não, tava aí mais cedo aí se comentando, né? for, se for no 1º de maio, velho, já separa meu ingresso aí que eu vou, velho. Eu vou, eu Pode vou. deixar. Eu sou especialista em secar os caras e dá Boa. certo, velho. Então já Pode, tá pode deixar. combinado. Pode Se deixar você é aí, ó. especialista, Siga. então Hã? se você é especialista, então tá aí, então tá fechado. Se você vier, se for esse jogo no 1º de maio, Pronto. o ingresso é seu. Separa. Já separa. Eu não posso dizer o mesmo de você, né? Porque você torceu aí o Guarani em 2 rodadas aí e não deu certo, né? Você zicou a É, gente, né? Porque o tô decepcionado. Palmeiras 4-1. E o outro foi qual? Qual foi? Que a gente Ah, perdeu também? A Ponte, não, né? É o derby. o derby. Aí, ó. Tá É, vendo? Tudo difícil. errado. Mas É, tá bom. vai tá Mas bom. não, que bom. É isso aí, Renato. Forte abraço para você, cara. Foi um prazer aí falar contigo. E se Deus quiser, a gente se vê aí na semifinal, aí, final do campeonato, se Deus quiser. Isso aí. Ou nas últimas fases da Série C, Isso aí. comemorando o acesso junto. Ô, se Deus quiser. Isso aí. Beleza, Valeu. obrigadão aí, viu? É Abraço. nóis, É nóis. abração, tamo junto. Até mais. Valeu.